volta com mais um bloco do SPM Repórter. Agora falando sobre as coberturas que mais marcaram Carlos Nascimento e das dificuldades de se noticiar um acontecimento. Eu sou Mariana Branco. E eu, Henrique Martorelli. Nascimento, como você e sua equipe fizeram para coletar informações logo após o ataque do World Trade Center e de outras coberturas, como a morte do Tancredo em 85 e até a do Senna em 94? A do Senna em 94 eu estava fora de São Paulo, me lembro que eu estava em Bauru, era 1º de maio, feriado, eu tinha já um programa definido para o dia, quando eu vi o Roberto Cabrini anunciar na televisão que o Senna tinha morrido. Eu me lembro de ter saído correndo, desmarquei tudo que eu tinha que fazer, peguei o carro e vim porque eu deveria participar da cobertura. E foi o que aconteceu. O que é muito comum na nossa vida, na nossa profissão, como eu disse aqui no bloco anterior, o jornalista não tem muito direito à privacidade. Você, dependendo do que acontece, você é um pouco refém dos acontecimentos, né? Como nesse caso. Caso do World Trade Center, eu era editor-chefe do jornal Hoje, nós estávamos na redação, eram 10 horas da manhã aqui em São Paulo. Na Globo, os telejornais que vêm a seguir são responsáveis pelo plantão do horário anterior. Então, por exemplo, acabava o Bom Dia Brasil, o Jornal Hoje assumia até a hora da entrada da equipe do Jornal Nacional. Portanto, às 10 da manhã, o horário era nosso. E apareceu uma cena na CNN de um prédio com um buraco. Foi a primeira imagem que veio. Não se via mais nada. Aí disse, olha, acho que aconteceu alguma coisa em Nova York, um avião bateu num prédio. A primeira impressão que se tinha era de que era um aviãozinho, porque como a imagem estava fechada, você não via a dimensão do prédio e nem a dimensão, podia comparar o buraco que fez lá. Então nós entramos a primeira vez para dizer que tinha tido um acidente num prédio e tal, e de repente, aí aos poucos, aquela história foi se revelando aos olhos do mundo. Nós não estávamos absolutamente preparados para aquilo, ninguém estava, né? Eu me lembro que eu dei uma entrada, falei do acidente, voltei numa segunda entrada, também sem saber o que era. Aí, de repente, perceberam que era no World Trade Center. Aí tinha uma imagem grande, aquele saindo fumaça. Bom, aí eu fiquei durante quase o dia inteiro falando sobre aquele assunto, né? Eu me lembro assim que o jornal Hoje tinha um lugar na redação de onde nós fazíamos as nossas chamadas, que era em pé lá na frente. E era um lugar muito ruim, porque tinha um zumbido no ponto eletrônico que a gente mal ouvia as outras pessoas. Só que como a chamada durava 30 segundos, nunca ninguém deu bola para aquilo. Naquele dia, eu fiquei lá durante 5, 6 horas, num lugar totalmente impróprio. Eu lembro que a redação corria para baixo, para cima, cada um vinha com uma história. Não, você não faz ideia do que foi aquilo. E até nós entendermos do que se tratava, quando começarmos a chamar os repórteres, né? E aí então baixar a bola e continuar com a cobertura. E o que evidentemente nos deu méritos por termos feito boas coisas e também erros, porque a gente não era muito difícil acompanhar, né? Mas acho que no fim o resultado foi bom. Você falou de Tancredo Neves também, né? Bom, Tancredo Neves foi diferente, foi uma cobertura de longo prazo, ele ficou doente, ficou internado em São Paulo. Nós entrávamos todos os dias lá com as informações. No dia em que ele morreu, na verdade já se esperava que ele fosse morrer. Quem deu a notícia foi o Sérgio Chapelain. Eles não deixaram que a gente desse daqui, tinham que dar lá do Rio de Janeiro. Aí seguiu-se a cobertura da morte do Tancredo. Eu me lembro de uma cena, um fato que é interessante, assim, né, em São João del Rei, no dia do enterro, nós deveríamos transmitir ao vivo. Às 8 da noite, 7h30 estava previsto para fazer o enterro. Quando foi 5 da tarde, que nós entrávamos com boletins avisando, informando as pessoas, a audiência da Globo começou a subir. Cada vez que entrava, subia. Aí o Boni disse, não, fala para o Nascimento começar a falar e ir em frente. Mas ia falar o quê? Não é? Não tinha nada acontecendo. O enterro ia ser às 7h30, a cidade vazia, a cidade do interior de Minas. Aí, a nossa posição, onde tinha o microfone, era em cima de uma casa, no telhado. Então eu tive que subir lá no telhado,
e ficar lá uma meia hora falando, né? Falando assim totalmente, claro, sobre o Tancredo, sobre a vida, sobre a morte, a obra dele, mas numa situação inesperada. E também, graças a Deus, deu certo. Você comentou que era um lugar impróprio no World Trade Center que vocês tinham que fazer a matéria. Alguma cobertura que vocês tiveram que fazer em país que estava em guerra, como no Iraque? Vocês já viram alguma situação real de risco de vida? Bom, eu nunca cobri guerras ao vivo, eu pessoalmente. Eu nunca fui correspondente de guerra. Não sei se feliz ou infelizmente, mas nunca fui. Risco de vida, você tem, eu acho que muito mais hoje dentro da cidade de São Paulo do que em qualquer outro lugar. Ou no Rio de Janeiro, nas favelas. Nem precisa ser em favela, né? Acho que nós chegamos num ponto de uma insegurança pública tão grande no Brasil e um desprezo tão grande pela vida humana que você veja que os jornalistas trabalham hoje com colete à prova de balas. No Rio de Janeiro isso já é obrigatório, em outras regiões do país eu já tenho visto também, e aqui em São Paulo, se não é, vai ser, né? Então eu não vejo, olha, sinceramente, a diferença entre você estar na Síria, onde hoje é um conflito, nos países islâmicos ou aqui em São Paulo, são situações diferentes, é claro, né? A exposição é diferente, mas o resultado pode ser o mesmo. Existe uma enorme insegurança entre nós. Eu diria que a profissão de jornalista no Brasil hoje é bastante arriscada. Não só nos grandes centros, mas também no interior do país. Vocês devem estar acompanhando aí o noticiário, teve o encontro da Sociedade Interamericana de Imprensa em São Paulo, a semana passada, não sei se ainda continua, e as denúncias de jornalistas mortos no Brasil são muitas. É que às vezes a gente não perde essa contabilidade e não dá tanta importância, porque quando morre um jornalista no exterior, normalmente os canais internacionais registram, a imagem corre o mundo, então todo mundo comenta. Mas nós temos muitas vítimas aqui. Quais outras precauções, porque você falou do colete à prova de bala, quais outras precauções podem ser tomadas para... O que eu vou te dizer? Eu acho assim, a nossa obrigação é buscar informação. O jornalista foi feito para isso. Nós temos que estar onde a notícia está. E muitas dessas situações envolvem risco. E você vai me dizer o que? Não, então não pode ir aonde tem. Não, eu acho que não, tem que ir, né? Você tem cursos, fazem cursos para defesa pessoal de jornalistas em áreas de conflito, o Exército tem, a polícia tem, mas eu acho tudo bem, acho que ajuda, né? Mas não afasta o perigo. Eu mesmo tenho uma cobertura que a Globo não passa nada que eu fiz, eles me excluíram completamente, como se eu fosse de outro planeta. Desde que eu saí de lá, eles não passam nada. Mas tem uma que eles costumam passar, que não tem como não passar, que é daquele tiroteio que teve em Jacareí, em 1981. Foi a primeira vez que se transmitiu um tiroteio. Não foi ao vivo, porque não é ao vivo, mas foi gravado, mas nós fizemos como se fosse. Não sei se vocês já viram. Eu fui lá, olha lá o World Trade Center, o buraco que eu falei, tá vendo? A gente não sabia. Acabou agora. Ninguém tinha ideia do tamanho do estrago. Eu vi aquilo, uma parede saindo fumaça. Então podia ser um aviãozinho como um grande. Mas na história de Jacareí, foi a primeira vez que um repórter e um cinegrafista se puseram no meio de um tiroteio no Brasil, nos anos recentes. E nós fomos lá, não é porque a gente queria se expor, ficar lá no meio do tiro. Aconteceu. E nós estávamos lá, nós tivemos que cumprir o nosso papel. Nascimento, me fala uma coisa, como o âncora consegue ajustar o seu bom senso para dar sua opinião com uma liberdade responsável? Bom, primeiro assim, opinião é algo que a gente deve dar pouco, né? Vocês estão começando no jornalismo, o jornalismo é feito de informação. Opinião é uma coisa muito distante que deve ser dada em momentos assim muito específicos, né? E você resumiu bem como é que se combina o bom senso com a tranquilidade, a imparcialidade e tudo mais. Ninguém é perfeito, todo mundo comete equívocos e o ideal é ser como você falou. Então não tem uma fórmula para isso. Eu acho que a gente na vida vai aprendendo as coisas, né? Por isso que eu fico assustado quando eu vejo meninos como vocês que vão na televisão e querem dar opinião, fazer comentários. Eu já vi cada coisa de arrepiar. Não é porque não pode, é porque não está na hora, né?
É como na vida, assim, a gente quando é mais novo fala muito de bobagem, porque nós não vivemos o suficiente, até na vida em comum, né? Você pode perceber, não sei se vocês prestam atenção, mas os próprios pais da gente, os nossos avós, os amigos, à medida que vão envelhecendo, os que têm um pouco de bom senso, como você falou, e equilíbrio, eles vão melhorando o discurso, né? Você fala assim, pô, até que enfim meu pai começou a falar umas coisas que agora tudo bem, né? E o âncora na televisão é a mesma coisa, certo? De tanto ver situações, de tanto ler, aprender, viajar, conhecer, estudar, presenciar e fazer muita reportagem, porque isso é que é importante. Então, chega um momento em que você tem uma certa tranquilidade para opinar sobre determinados assuntos. No Nascimento, quanto é importante a aproximação do repórter com o público ao qual a notícia quer atingir? Bom, se o repórter fizer uma reportagem que o público não goste, não leia ou não se interesse, então não adianta nada ele ganhar o prêmio ESSO, porque o objetivo não foi atingido, você concorda? Por outro lado, o repórter não tem que atender a expectativa de público. O repórter tem que cobrir a informação, agrade ou não agrade. Ou, na minha opinião, o ponto é esse, né? Você aproximar-se ou não se aproximar, você deve se aproximar no sentido de ter fontes, de ter informações, de poder saber o que aconteceu e ter proximidade com os atores daquele fato. Isso é importante, né? Um repórter que não conversa com ninguém, que não sabe do que se passa, que chega lá e não consegue transmitir a informação correta, pesquisar, informar, aí tem até ouvi um cartaz que não basta informar, é preciso questionar, né? Está escrito ali na... Isso é verdade, então, e essa é a proximidade que deve ter. Agora, toda vez que disserem, não, mas olha, você tem que falar a linguagem do público, você tem que, não esqueça que os nossos telespectadores... Isso são coisas diferentes, né? O compromisso nosso não é agradar ninguém, o nosso compromisso é dar a informação certa. No próximo bloco, Beatriz Ramires e Renato Bonfim conversam com Carlos Nascimento sobre assuntos polêmicos atuais. Não percam!